E aí pessoal do Amigo Licitante, Pedro Rocha falando, criador do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processo de planejamento. Mais especificamente sobre 3 erros que você deve evitar cometer durante a elaboração do seu processo de planejamento de licitação. Primeiro erro, quando você deixa de designar um servidor para ficar responsável pelo processo de planejamento. Essa talvez não seja uma prática comum nas instituições e nos órgãos públicos, mas é uma prática que com certeza vai trazer muitas vantagens para o processo de planejamento. É uma coisa que é permitida é uma questão que é permitida pela Instrução Normativa número 17, número 5/2017. Então, a autoridade responsável pelo setor de licitações, ela pode designar um servidor dessa área para atuar como equipe de planejamento ou ficar responsável pela coordenação da equipe de planejamento. Na minha opinião, essa é uma boa prática que deve ser adotada por todos os órgãos que buscam melhorar o seu processo de planejamento. Então eu tenho percebido que essa prática tem sido muito válida no órgão que eu trabalho e nos órgãos que eu mantenho contato. Então a minha dica é: sempre que houver a necessidade de planejar alguma contratação, é interessante que você, como autoridade do setor de licitações ou até mesmo servidor que trabalha na área, sugira a indicação de uma pessoa que conhece da legislação para ficar coordenando a equipe de planejamento. Então você vai ficar na consultoria do setor da área requisitante, vai ajudar na criação da equipe de planejamento e vai ficar no auxílio ao preenchimento e organização de todo o processo de planejamento. E isso aí com certeza vai implicar num melhor resultado da sua contratação. O segundo erro que é muito cometido também é a falta de pesquisa de soluções para aquela demanda em específico. Então, supondo que você tenha um problema na garagem do seu órgão. Então, lá existem várias demandas delimitadas e demandas específicas para uma possível resolução. Então, geralmente, numa garagem você tem a questão do abastecimento, você tem a questão do rastreamento dos veículos, você tem a questão da manutenção dos seus veículos e você tem a questão do gerenciamento da frota. Então, você tem praticamente 4 objetos aí a serem atendidos. E você pode fazer uma pesquisa e constatar que atualmente existem diversas plataformas que resolvem esse problema contratando-se uma única empresa. Então existem plataformas que fornecem, por exemplo, um serviço de contratação web, que você vai ter acesso a um aplicativo ali parecido com o Uber, e dentro desse aplicativo você vai fazer a gestão de toda essa cadeia de objetos. Então você vai poder fazer o abastecimento do seu veículo, você vai poder fazer a manutenção do seu veículo, você vai poder ter o rastreamento do seu veículo, certo? Então é importante que você, sempre que conseguir montar uma equipe de planejamento, você solicite que essa equipe faça uma pesquisa anterior, certo? Sobre as possíveis soluções de mercado, né? Dentro do mercado atual, para aquela demanda. Porque aí quando vocês forem começar a escrever o estudo técnico preliminar, vocês já vão ter mais bagagem e mais argumentação para escolher cada tipo de solução. O terceiro erro que é muito cometido durante a fase de planejamento das contratações é a subestimação do termo de referência. Em muitos órgãos públicos, geralmente o termo de referência é um documento bem básico. Então, a unidade requisitante ou até mesmo o setor de licitações, essas unidades não pormenorizam, não detalham o termo de referência. Então, fica um termo de referência subestimado e pouco detalhado, traz só algumas informações tais como quantidade, descrição. Essas são informações muito básicas.
o termo de referência é um documento muito mais complexo. Então, lá no termo de referência você vai trazer, por exemplo, condições de objeto, condições de qualificação técnica para a empresa que vai ser selecionada, os critérios de seleção da proposta, você vai trazer prazo de validade da proposta, você vai trazer o endereço de entrega do objeto, o local de entrega do objeto, condições de entrega do objeto, o modelo de execução do objeto, como é que vai se dar o recebimento do objeto, o recebimento provisório e o recebimento definitivo. Então, o termo de referência é um documento importantíssimo dentro do planejamento das licitações, que muitas vezes é subestimado pelos órgãos, ou por falta de capacitação dos seus servidores, ou por desorganização mesmo. Então, pode ter certeza que a partir do momento que você começa a instruir o termo de planejamento da forma adequada, com todos os elementos necessários, e além disso, com a escrita adequada, completa, você lá na frente vai ter um benefício muito maior em termos de efetividade da sua contratação. Essa é a minha opinião. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço pela audiência. Peço que você compartilhe esse vídeo com quem tem interesse. Se inscrevam no canal e até mais.